Oferecimento Café São Brás. Nossa história com São Brás é outra coisa. Santa Maria Export, agora também em garrafa de vidro descartável. Aproveite! Clínica de Olhos Santa Beatriz, há 42 anos cuidando da sua visão. Fone 3344-7788. O Tribunal Regional do Trabalho iniciou hoje a 5ª Semana Nacional de Conciliação. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o juiz do trabalho, Cássio Oliveira. Fala para mim, doutor, a meta desse ano já foi atingida? Qual é a meta que vocês têm? A gente está com uma previsão aí de fazer em Natal e Mossoró mais ou menos 400, 450 audiências e tentar o êxito aí na casa de 80%. Essa Semana Nacional de Conciliação, ela tem o objetivo de proporcionar, por meio de uma solução amigável, mais rapidez e o encerramento desses conflitos trabalhistas, né? Acredito que é bom para ambas as partes que estão envolvidas no processo, né? Sim, sem dúvida. O processo de conciliação ele é fundamental para uma solução rápida do processo. Na medida em que a gente tem a oportunidade de colocar empregado e empregador para conversar, eles conseguem chegar num consenso e, com isso, solucionar de uma forma mais célere os conflitos. Ainda na maneira tradicional, a reforma da Previdência ainda não está ainda consolidada, né? Mas eu acredito que desse meio atual que se encontra, como é que o senhor avalia? Eu imagino que as consequências para as relações de trabalho ainda são difíceis de avaliar, porque a gente ainda não tem um texto muito definido, em razão de todas essas questões que estão acontecendo aí no cenário nacional. Mas, de toda forma, esse tipo de relação, quando o contrato acaba, é muito mais fácil se resolver reforma trabalhista, né? Através do diálogo. A reforma trabalhista em si, ela trouxe uma diminuição no número de processos, não só no Estado, mas no país como um todo, mas a gente tem visto que esse número ele vai se tornando estável, porque as pessoas vão entendendo as modificações da reforma, a melhor maneira de se comportar em relação a elas e, efetivamente, quem tem direito tem que ir na justiça buscar, né? Em Natal estão programadas 300 audiências com a participação do Ministério Público do Trabalho. Como é que o senhor acredita nesse número? É um número ideal? Na verdade, o Sejusc, que é o órgão que controla essas atuações, vem desenvolvendo trabalhos prévios. Então, são conversas que já foram entabuladas com o Ministério Público, com outras empresas que têm um número significativo de demandas e construiu essa pauta de 300 processos aqui em Natal, mais ou menos 150 em Mossoró. E a gente sempre conversa, quando tem oportunidade de vir à imprensa, falar que todas as pessoas que têm processos, que acham possível uma conciliação, que procurem as varas respectivas. Durante essa semana é possível se agendar outras audiências e a conciliação ela existe a todo tempo, né? Não é só a semana que necessariamente propicia a existência da conciliação. Em parceria com sindicatos, algumas instituições já estão na pauta, não é, juiz? Sim. Durante esse período, Petrobras está presente, existem algumas ações do Ministério Público, existe Caixa Econômica Federal, e outras empresas que têm um número muito significativo de demandas. Mas existem aí, nas próprias varas, além do Sejusc, também acontece a semana. Então, cada processo, cada situação está sendo tratada por todos que fazem parte da Justiça do Trabalho. E em Mossoró há uma demanda muito grande também na Prefeitura, não é isso? Sim. Existem algumas demandas da Prefeitura, existem alguns contratos de algumas prestadoras de serviço ainda da Petrobras, existem algumas salineiras também, que nós estamos fazendo alguns acordos nos processos de lá, e a gente também deixa claro que nas outras cidades em que temos varas, os juízes das próprias unidades têm as suas pautas próprias, também disponíveis aí para a população que queira tentar conciliar os seus processos. Dentro dessa 5ª Semana Nacional de Conciliação, há também um grande leilão de bens penhorados, né? Como é que vai funcionar isso? Verdade. Quinta-feira, dia 30, às 10 horas da manhã, nós temos aí 115 bens que vão ser leiloados entre bens móveis e imóveis,
com o objetivo de satisfazer aqueles processos que, infelizmente, por meio de uma composição, não foi possível se resolver. Então, a expectativa é muito boa, nós temos aí um volume aí da ordem de 40 milhões em bens colocados no leilão e temos uma expectativa muito boa de resultado. O que é feito com o valor arrecadado nesses leilões? Todos os valores que são arrecadados no leilão, eles são destinados para resolver os processos. Então, a partir do resultado do leilão, a gente contabiliza esses resultados e verifica o valor disponível para tentar satisfazer os créditos dos reclamantes. Quando o valor ele é suficiente para quitação integral, a gente resolve de uma maneira mais rápida. Quando não, também se chama para uma audiência de conciliação para tentar encontrar aí uma alternativa para a solução dos processos. Inclusive, um dos imóveis leiloados é o do Hospital PAP, né, que era alvo de uma disputa judicial. Sim, nós temos aí 686 processos contra o PAP, que tramitaram na Justiça do Trabalho em razão do fechamento do hospital. E a expectativa é que a gente consiga, com essa venda, angariar recursos, não talvez para a quitação integral dos processos, mas pelo menos para ter uma resposta para essas pessoas que tanto anseiam por um resultado em relação a essas demandas. Ok, muito obrigado, Cássio Oliveira, juiz do trabalho, obrigado pela participação no Jornal do Dia. Eu que agradeço. O Jornal do Dia está terminando. Outras notícias no Jornal do Estado, às 7h20 da noite.